Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro do nosso negócio, né? O futuro dos supermercados no Brasil, né? Como a gente faz para que os supermercados consigam atingir o resultado real? Um perguntou assim, qual o percentual do FLV? 11% tem que dar 35% de margem. 11% de participação e 35% de margem no total. E a perda é 4%. O futuro dos supermercados hoje tem alguns pontos que a gente tem que começar a olhar que eu não sei se necessariamente vocês estão olhando. Hoje a gente tem uma mudança de imposto que vai acontecer agora, no início de janeiro já de 2026, e não é uma coisa que, vão parar, não, já virou lei, e aí vocês vão ter que se adaptar a essa nova circunstância. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o Brasil brigando com os Estados Unidos de alguma forma, e não estou aqui para dizer certo ou errado, estou aqui só para te dizer que isso sim vai impactar no nosso negócio, né? O governo criando tarifas absurdas para lá impacta no nosso negócio de alimentação. As coisas ficando mais caras para você importar ou exportar muda o nosso processo de exportação e importação de produto, que faz com que necessariamente algumas coisas fiquem um pouco mais caras. Dólar subindo ou descendo, inflação alta, a gente não consegue. O dinheiro vai desvalorizando muito no tempo, e não só isso, mas com Selic alta você também não consegue pegar dinheiro para continuar crescendo, para pegar empréstimo, para poder financiar o seu crescimento, montagem de lojas e tudo mais. Então, tudo necessariamente está ficando um pouco mais caro. Por causa disso, tudo muda. Então, é importante que vocês entendam que daqui para frente, o nosso futuro, a maneira como a gente está fazendo as coisas vai ter que mudar um pouquinho. Então, se você não entendeu esse jogo, provavelmente você ainda não está jogando o jogo novo. Então, você acha que você vai lá e bota promoção de produto. E só botar produção de produto, o negócio necessariamente vai dar certo. Fazer promoção diária hoje não tem funcionado mais tão bem. Os mercados estão copiando as estratégias que você está fazendo. Quando eu olho o crescimento econômico dos supermercados, em junho a gente decresceu a venda no Brasil todo. Porém, quando eu olho o crescimento do supermercado no ano, os supermercados cresceram, mas quando eu vou olhar, o que cresceu foram as grandes redes. Então, as grandes redes estão avançando, muitas estão se fundindo, os atacarejos estão crescendo, e você tem que aprender a lidar com esse cenário novo. O negócio do supermercado é um negócio que trabalha com economia local, né? Então, o Brasil pode estar um caos, mas ali na sua economia local você pode estar crescendo, avançando, se você entender sobre esse jogo. É um jogo que você tem que aprender a fazer de uma vez por todas, porque se você não aprender, provavelmente você vai ser engolido necessariamente pela concorrência. E vai ser engolido porque muitas vezes tudo que você sabia, todo conhecimento que você tinha, que você fazia, ele começa a parar. Então o seu crescimento já não é mais ruim desse jeito. E a coisa toda pode mudar. Isso é uma contestação do que está acontecendo, né? Mas você fala isso, Leandro, para a gente não ter mais esperança sobre o nosso futuro? Não, exatamente ao contrário. Eu falo isso para você saber que se você estiver despreparado, você pode ser atropelado. E sim, deixar de existir. Mas se você estiver preparado, esse problema pode virar uma grande oportunidade de crescimento, melhoria, avanço. Oportunidade de todo mundo que quer parar, desistir, você conseguir comprar lojas a preços baratos, a preços um pouco mais baratos. Então, você tem que começar a olhar que não necessariamente é um cenário ruim. Não necessariamente isso é um problema. Não necessariamente isso pode, de verdade, te impactar. Agora, se você não fizer nada, ou tudo que você fez começa a parar de funcionar. Então, a estratégia que você usava, ela começa a parar de funcionar. O jeito tradicional do supermercado de trabalhar, de comprar e vender e ganhar dinheiro ali no meio do caminho, começa a parar de funcionar. Você tem que começar a profissionalizar a sua gestão. E aí sim, quando você começa a fazer isso, você começa a ver luz no final do túnel. Você começa a ver que sim, você pode chegar lá. Você pode ter um negócio que ajuda demais a você ter tudo que você queria dar para os sonhos da sua família. Porque no final das contas, cada trabalho que a gente faz, cada dia que a gente acorda mais cedo às 5 da manhã, cada dia que a gente vai dormir tarde ou que a gente dorme pensando no negócio,
Cada final de semana que você está preocupado, como é que você faz para pagar as contas na segunda-feira? Ou como é que você vai fazer para continuar mantendo a empresa crescendo? Cada preocupação, cada noite mal dormida, ela acaba sendo, no final das contas, e preste atenção nisso para isso ficar claro para você. Cada noite que isso acontece, no final das contas acaba sendo um momento muito único que você vai ter para lá na frente olhar para trás e falar assim, cara, tudo que eu fiz valeu a pena. Tudo que eu fiz, hoje meu filho estuda no melhor colégio da cidade, hoje eu tenho a casa dos meus sonhos, hoje eu tenho minha Hilux branca lá parada, minha SRV parada lá na frente de casa, uma RAM parada na frente de casa, branca, né? Sempre branca. Você vai poder olhar lá e falar assim, cara, eu tenho dinheiro na conta para comprar o que eu quiser, eu tenho grana suficiente para pagar a faculdade do meu filho inteiro à vista. E aí você vai ter feito a principal função que você veio para o mundo, que é ter grana o suficiente para dar o melhor para sua família. Porque no final é sobre eles, não é? Não é Caio, não é Messias, não é Roberto. No final não é sobre eles. A gente não faz tudo no final para essas pessoas que a gente diz que ama, que está ali do nosso lado. Então, é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque, no final das contas, cada decisão, certa ou errada sua, impacta diretamente em como a sua família vai viver nos próximos meses e anos. Cada decisão errada que você tomar também vai impactar no como a sua família vai viver nos próximos anos. Cada covardia que você tiver, cada decisão postergada que você tiver, vai impactar em como a sua família vai viver nos próximos anos. Por isso, é tão importante você entender um pouquinho sobre o futuro e que não, os supermercados não vão parar de existir. Você pode deixar de existir, não os supermercados. O nosso segmento, se eu pegar esse ano inteiro, o nosso segmento cresceu. O problema é que não é só as lojas. Se ano passado você cresceu menos de 5,41%, a sua empresa decresceu por causa da inflação, porque isso foi a inflação registrada no Brasil. Mas se eu pegar a inflação de alimentos, foi muito maior. E você tem como fazer essa conta e chegar nesta conclusão que eu estou dizendo para você. Você consegue chegar na mesma conclusão que eu tenho. De maneira muito simples. É como que você olha isso, né? Olha o volume em quantidade que você vendeu esse ano em relação ao ano passado, e você vai ver que provavelmente o seu volume, não financeiro, mas o volume de mercadoria vendida está menor do que no ano passado. Então, financeiramente, você tem a falsa ilusão de que o seu negócio cresceu um pouco, porque cresceu o faturamento, mas quando eu olho em relação ao ano anterior, você vai ver que o seu crescimento ele não aumentou, porque o seu volume diminuiu. Ou seja, você está vendendo menos de mercadorias. Porém, financeiramente, parece que você está vendendo mais, porque existe a inflação. E essa inflação é muito alta, porque quando eu olho hoje, alguns produtos caiu. O café chegou a custar quase R$ 40, né? R$ 50 na ponta. E hoje o café já está entre 10 e 20 reais. Né? Você acredita que ele vai baixar abaixo de R$ 10? Não, não acredito. Mas ele já baixou muito, então houve uma deflação no café. Agora, em vários outros produtos, isso não necessariamente aconteceu. Então, por que eu estou aqui para falar isso? Porque eu preciso que você entenda que cada decisão que você toma leva você mais próximo do seu crescimento ou do seu decréscimo de vida. E para isso você precisa ter conhecimento. O supermercado é um dos negócios mais resilientes que eu conheço. Ao longo do tempo, o supermercado cresce. Ao longo do tempo, os supermercados se mantêm. Só que muitas vezes vocês tomam a decisão por pegar o seu dinheiro que você produz, o pouco que você produz, pagar parcelinhas e sair comprando um monte de imóvel, que no longo prazo é até interessante. Porém, quando você vai olhar, você vai ter criado um bom patrimônio, você vai ter alguma receita de imóveis, mas quando você olhar e fizer a conta, você vai ver que era para você ter umas 10, 15 lojas e você só tem uma. Porque a sua decisão foi pegar o seu dinheiro e mobilizar ele em imóveis e não necessariamente fazer seu negócio crescer. E se você tivesse hoje com 10 lojas, provavelmente você estava faturando 10 milhões e tendo 500 mil por mês de lucro, deixando ali no ano 6 milhões de reais, você podendo comprar, sei lá, todo ano
entre 6 a 12 imóveis, dependendo do valor que você comprasse. E aí você escalaria o seu negócio imobiliário muito mais rápido. Só que você teria que investir primeiro no negócio e não necessariamente em diversificar o negócio enquanto você é pequeno. Isso faz sentido para vocês, a conversa até agora? Eu sei que normalmente não é uma conversa que você quer ter comigo. Você não quer ter as conversas difíceis. Você gosta de vir aqui e ver a sacadinha, a situação fácil. Só que eu preciso ter essas conversas difíceis com vocês de vez em quando. Por que, Leandro? Porque é necessário. Você hoje, como empresário, não tem ninguém para ter uma conversa franca de verdade com você. Você hoje, como empresário, não tem ninguém de verdade para te cobrar. Você se cobra. Os boletos te cobram. Mas de verdade, você não tem ninguém para te cobrar. Você tem gente para te puxar para baixo. As pessoas. E olha que isso acontece na nossa própria família. Você vai ver, tem gente da sua família. E eu digo. Da família não, né? Seus parentes, né? Que esposa, filhos é família. E mãe, pai, cunhado, sogra, isso é parente, né? Então você tem gente que tá ali da sua família, que confia em você, acredita em você, e se der mole, ele tá te criticando pra cacete. E eu sei o quão difícil é isso. Por que você gasta tanto tempo fazendo isso? Não tá bom de dinheiro, não? Pra que você continua se esforçando tanto? Por que você não tira folga? Por que você não tira férias? E as pessoas não conseguem entender que, quando você estava muito fodido, você estava fazendo isso por dinheiro. Mas de dois, quando esse negócio está realmente funcionando, uma das coisas que você estava realmente fazendo, você não está fazendo mais só por dinheiro. Você está fazendo porque você quer construir algo verdadeiro para o futuro da sua família. E sim, porque você quer construir algo verdadeiro para o teu próprio negócio. Então é um pouco sobre isso. Isso faz sentido para vocês? Comenta no chat aí para eu saber. Pessoal que está no Zoom pode comentar também. Galera que está no Instagram aqui pode comentar se faz sentido. Pessoal no YouTube pode comentar se faz sentido para vocês. Eu realmente quero que você olhe um pouco sobre como as coisas estão funcionando e entenda que o futuro do nosso negócio está diretamente ligado a algumas decisões que você está tomando hoje e não no futuro. Então, hoje você tem que tomar a decisão por crescer, por avançar, por vender mais, com margem, por aprender como você vai fazer para precificar sua loja do jeito certo, porque cada vez está mais apertado as margens, cada vez tem mais concorrência. E aí você tem que estar preparado, você tem que aprender a precificar. Muitas vezes você não tem volume de compra suficiente para competir com um grande player. Muitas vezes você compra no cara que é teu concorrente hoje, porque você é pequeno demais, nos atacados, por exemplo. E aí como é que você faz para competir com esse cara? A maneira que você tem para fazer para competir com essa pessoa é exatamente aprender a precificar do jeito certo, a não comprar mais do que você tem que comprar, a ter margem saudável, a manter um custo ajustado para que você não tenha custo mais alto, a ter ações de prevenção de perdas para garantir que você não esteja sendo roubado no negócio. Nosso negócio de supermercado é muito fácil as pessoas roubarem. Como a margem de lucro é muito pequena, você com poucos itens roubados, pode ser que no final das contas você não sobre dinheiro nenhum. Você imagina um negócio que tem 100 mil reais. Se uma pessoa te roubar 5 mil no mês, e se você fizer uma continha rápida de português, se você pegar 5 mil por mês, essa pessoa estaria te roubando quanto por dia? Você já fez essa conta? Um funcionário ali, olha só que coisa doida, né? Um funcionário ali que te roubasse, sei lá, R$ 166,67 por dia, ele pode fazer seu negócio não dar dinheiro nenhum numa loja que vende 100 mil. E R$ 160,67 é uma compra, gente. Uma comprinha, né? Hoje não é nem mais uma compra grande, é uma comprinha. É fácil a pessoa te roubar nisso, muito fácil. Todo dia, um pouquinho. Num supermercado que fatura 1 milhão e que teria que cobrar ali 50 mil reais mensal de sobrar, é fácil sumir R$ 1.667 por dia. Muito fácil, não é? Não é fácil? Você imagina que o mercado que vende 1 milhão, ele vende 33 mil por mês, por dia. Esse mercado, sumir R$ 1.000 ali, fácil.
2, 3 comprinhas que não passasse errado. Então você precisa aprender a jogar o jogo da gestão do supermercado do jeito certo. Você precisa aprender como você vai fazer para gerenciar isso da melhor maneira possível. Para o teu negócio, no final, sobe dinheiro. Gerenciar perda, acompanhar seus números, criar ações de marketing comerciais para poder fazer a sua venda subir. Entender quais são os pontos cegos e ajustes finos que você tem que fazer na sua operação. Muitas vezes eu chego em loja dos meus alunos e encontro um monte de erros. Significa que a loja dele está uma bosta? A loja dele não está uma bosta. Mas ele tem um monte de pequenos erros que fazem com que o resultado dele não aconteça. Eu tive uma loja, inclusive são uns vídeos recentes no Instagram sobre isso, e eu tive na loja e quando eu fui olhar, a loja é uma loja que tem um espaço de 300 e pouco, quase 400 metros quadrados, e vende 600 mil, mas era para vender R$1 milhão. E aí a pergunta dele é, Leandro, como eu faço para sair dos 600 para 1 milhão? Nessa loja específica. E aí o que eu olho é, ó, se o teu ponto extra tá tapando a geladeira, sua geladeira não tá com o mix certo, tem coisa sem preço na geladeira, toalha de congelado tá suja, não tem identificação fácil dos preços ali, o teu açougue tá sem preço, tua porta de carne tá suja de mais de um dia, o seu atendimento do açougue não tá eficiente, o seu pão da padaria tá vindo queimado. E aí quando você olha, é ajuste. A loja tá ruim, tá péssima, sei lá, o cara tem que dar um tiro na cabeça que a loja dele tá uma droga. Não, não tá. Mas quando a gente olha, é ajuste fino. É o cara não ter botado o papel toalha do lado do óleo para poder vender óleo com margem. Porque o papel, você vai ter ruptura de papel toalha se fizer isso. Se você botar ali no meio do papel higiênico o Bom Ar, o Glade, a pedra sanitária, você vai ter ruptura de pedra sanitária e Glade e Bom Ar. Você vai ter ruptura desses itens de baixo giro que não vendem na seção, mas vendem ali fazendo cross-merchandising com papel higiênico. Porque todo mundo compra papel higiênico periodicamente. Por quê? Porque você caga todo dia, então vira um produto que você tem necessidade de compra. Muitas vezes você compra e o que você compra não dá, então o cara além de comprar ainda tem que fazer reposição de papel higiênico. Por quê? Porque você caga todo dia. Se você cagar um pouco mais, você vai gastar mais papel higiênico. Então, isso faz com que seja um produto recorrente. A gente não cuida disso. A gente, por exemplo, na perfumaria, não cuida de um produto muito simples e básico, que é o absorvente. Cara, as mulheres, elas ficam menstruadas todos os meses, elas sangram todos os meses. E pelo fato daquilo ser uma coisa que o corpo dela faz sangrar, ela fica, por exemplo, assada. E aí, o absorvente que ela compra tem que ser. Ela meio que casa com esse absorvente, porque aquilo deixa ela assada. Ela fica mal. E aí ela casa com aquele absorvente. E quando chega lá, você não tem o absorvente que ela tem. Com aba, sem aba, seco. Absorvente interno. E aí você não dá atenção para isso. Você não tem ali os absorventes que precisam ter, que é um setor importantíssimo dentro da perfumaria. Você perde o cliente com o absorvente, você sabia dessa? É exatamente isso. Você faz essa cagada. E é uma coisa que você deveria mudar. Se você não tiver absorvente, o cliente vai embora. É igual a Coca-Cola. Não tem a Coca-Cola na tua loja só. Tirando o São Lugero, que fica em Santa Catarina, que vende mais Pepsi que Coca-Cola, todos os outros lugares do Brasil, a Coca-Cola é, por exemplo, líder de mercado, refrigerante de 2 litros. Então, se você não tem Coca-Cola, você vai perder o cliente. E ainda tem outra, né? Está existindo, por causa do mercado fit, do wellness, né? Do mercado de longevidade, as pessoas estão bebendo mais Coca-Cola zero do que é normal, por causa das calorias. E aí tem dado ruptura de Coca-Cola zero. Vocês notaram que por causa dos influenciadores, a venda de sabão líquido está crescendo mais do que... E a venda de sabão em pó está caindo. E você continua... E sabe, mas aqui na minha loja não está acontecendo isso. Sabe por quê? Porque teu espaço de sabão em pó líquido é muito pequeno, quase nenhum, muitas vezes uma prateleira. E teu espaço de sabão em pó são 2 módulos, 3 módulos. E se você não aumentar o espaço de sabão líquido, não aumenta. E o sabão líquido te dá margem melhor e vende mais.
Só que não está vendendo na sua loja porque você está arrumando errado. Porque você ainda está fazendo arrumação de 1990. Um Ricardo falou assim, cara, boa noite, todos que eu conheço, muitos proprietários de supermercado não tiram férias. São escravos do trabalho, eu acho isso super errado. Eu também acho, mas para ele poder ter vida no segmento de supermercado, de verdade, o que ele tinha que fazer é começar a criar uma cultura de gestão interna. Só que para isso ele precisa crescer, porque ele precisa de equipe, né? Precisa de equipe. O Davi Alves perguntou assim: você acha que vale a pena ter uma equipe de prevenção? Claro que eu acho, só que tem tempo para ter, né? Você começa a montar uma equipe de prevenção a partir de 1,2 milhões. Que aí você pode começar a contratar 2, 3 pessoas de prevenção e vai criando equipe. Enquanto isso, você precisa ter ações de prevenção, só ações de prevenção, sem uma equipe. Porque no final das contas, a prevenção de perdas não é ela que faz. Ela audita, ela acompanha. Quem faz a prevenção é a equipe de operação. Quem faz contagem? Equipe de operação de loja. Quem vai fazer inventário? Equipe de operação. A prevenção acompanha. Então você tem que criar a prevenção porque ela precisa auditar, acompanhar, olhar número, ver aonde ela tem que atacar, ver como ela vai fazer para minimizar aquela perda. Porque a ideia da prevenção é diminuir a perda. É minimizar a perda antes de acontecer. E não somente estar ali para registrar a perda. E esse é o ponto que você precisa desenvolver e melhorar. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a sua vida pode ser diferente, o seu negócio pode crescer, você só tem que estar preparado à nova realidade. Eu decidi fazer um evento que vai acontecer uma vez por ano só. E esse evento vai acontecer agora, em setembro, dia 5, 6 e 7 de setembro. Ou seja, sexta, sábado e domingo. E em vez de eu te vender um curso online, eu nesse momento quero que você venha para uma imersão, que vai ser online, mas ela vai ser ao vivo. Porque eu preciso estar com você durante esses 3 dias. Estar lá com você, para que você possa tirar dúvidas na hora, fazer perguntas, e a gente possa direcionar e você sair de lá com um plano direcionado para fazer a coisa acontecer. As IAs estão substituindo mão de obra. O real está valendo menos. Inflação subindo, juros subindo. A gente cada vez está mais difícil de contratar gente. Tá ruim para reter. A geração Gen Z, que nasceu de 97 até 2014, que é a galera que está com mais de 18 anos agora, não quer trabalhar, gente. Não quer trabalhar. Quando você começa a olhar para todos esses cenários, o que eu tenho para dizer do fundo, cara, mas é do fundo mesmo do meu coração, é que eu preciso que você esteja preparado para tudo isso que está acontecendo. Você precisa de ferramental, você precisa de conceito, você precisa entender como é que joga esse jogo. Tipo, você tá jogando xadrez e não sabe nem como move as peças hoje. Tá fazendo besteira. E tudo que você fez e tudo que você sabe te levou até onde você tá agora. O que você sabe não te leva para o próximo nível que você tem que ir. Para ir para o próximo nível, você precisa de conhecimento novo para conseguir te ajudar lá. E aí eu vou fazer um evento chamado Plano, que vai acontecer 5, 6 e 7 de setembro, de 9 às 19 horas, com 2 horas ali de intervalo entre isso. Vai ser ao vivo, não fica gravação. Eu vou te entregar em cada aula um resumo para você acompanhar. Em cada aula eu vou te entregar uma ferramenta prática para você aplicar. Por exemplo, dentro do plano, uma das coisas que a gente vai te dar vai ser uma ferramenta de contratação. Eu vou te ensinar a contratar do jeito certo, a você selecionar do jeito certo. Lá no plano, a gente vai te ensinar a reter funcionário. Existem algumas boas práticas que, aplicadas, vão te ajudar a reter mais gente. Lá no plano, eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai fazer para aumentar as suas vendas hoje na loja. Ações práticas que você vai aplicar e vai aumentar a sua venda. No plano, eu vou te mostrar quais são os pontos cegos no layout da loja que você ajustando de forma simples já vai te dar resultado. Vou te entregar ferramenta, resumo, material. Num evento que deveria custar mais de, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, a gente vai te cobrar R$ 297. Leandro, por que você está fazendo isso? Então, eu tenho uma missão de vida
que é mudar a vida dos donos de supermercados no Brasil. Isso é uma missão de vida, cara. Eu quero que você possa mudar a vida de vocês de uma vez por todas. E aí a gente abriu um plano que eu defini, olhando todo o cenário que a gente tem hoje. Eu defini um plano para a gente trabalhar. E assim, eu ainda não tracei quem vão ser os especialistas que vão estar comigo, porque eu vou chamar alguns, não vão ser todos, porque eu preciso entregar algumas coisas que eu enxerguei que são as necessidades que você precisa fazer agora. Existem algumas coisas que você precisa fazer que são imprescindíveis para você chegar. Por exemplo, você tem que aprender a reter funcionário. Você precisa aprender como você vai fazer para contratar as pessoas certas. Você precisa aprender como você faz para atrair gente para dentro da sua loja. Você precisa aprender como você faz para vender nesse modelo novo, para competir com as grandes redes. Você precisa aprender como precificar do jeito certo. A gente vai explicar isso tudo lá no plano. Então, no plano, você, como é que faz para comprar? Como é que eu ajeito para poder ter o controle financeiro básico do meu negócio? Eu vou te ensinar várias ações práticas lá. Como eu disse, cada hora do plano você vai sair de lá com resumo e material pronto. Não fica gravado. Inclusive, se você não estiver ao vivo, eu não vou mandar as coisas no WhatsApp. Eu vou mandar para quem estiver lá. Então, você vai ter que estar presente lá. Senão você não vai ter a oportunidade de poder assistir e participar. A gente faz esse evento do plano uma vez por ano. Esse eu acho que é a segunda edição ou terceira edição. E o nosso objetivo é pegar todos os desafios que você tem e as mudanças que estão acontecendo e deixar você preparado para essa mudança e novos desafios. Então, como é que você faz com a geração que está trabalhando? Você tem que, por exemplo, aprender como lida com a geração Gen Z. A gente chama de Gen Z. Depois tem a Alpha, que é pior, tá? A Alpha é de 2012 para frente. É pior. A geração Gen Z, a geração de 97 até 2012, nossa senhora. A gente vai ter que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar com eles. São pessoas que, ó, só para vocês terem uma noção, elas vão para entrevista com a mãe. Então, assim, olhando para o cenário atual, o que eu quero é que você faça parte desse plano com a gente. Esteja lá conosco. Que você possa ter uma grande mudança de vida daqui para frente. E aí a pergunta é, por que você não vai participar? Aí você fala assim, Leandro, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Assiste, pega o celular, bota o fonezinho de ouvido e assiste, compra um power bank, como esse aqui, com power bank, e pega o power bank lá e deixa ligado, porque a bateria do celular vai acabar. Aí você deixa o power bank ligado com o fonezinho de ouvido. É isso. Porque você pode estar trabalhando e assistindo. Se isso vai fazer diferença para sua história, por que você vai ficar de fora? Hein? Responde para mim. Porque você sempre decide por não aprender. Porque você sempre decide por seguir com uma vida que não te leva onde você quer. O plano do ano passado foi maravilhoso. Então, não tem tudo novo. Não tem nada a ver com o ano passado, até porque eu levantei os problemas e são diferentes. Vão ser outras palestras, outra abordagem, outra direção. Beleza, né? A oferta de carne se faz no final de semana ou no meio da semana. Normalmente um dia no meio da semana e normalmente no final de semana, mas no plano a gente vai te explicar algumas estratégias que pode mudar teu jogo lá. Estou entrando para ajudar meu pai. Loja de 50 metros, já consegui aumentar o faturamento de 30 para 50K com os seus ensinamentos. Legal. Como aumentar as vendas e fazer divulgação para atrair clientes? Cara, em 50K tem que fazer coisa simples, né? Tráfego pago, fazer umas promoções de 4 itens diários, trabalhar mix de produtos que seu mix deve estar errado, o seu layout deve estar errado. Então, assim, recomendação para você de coração, Antônio CSN, é vir para o plano. Para você aprender algumas estratégias, para você é ridiculamente barato para você fazer. Então, dá sim para você participar e vai ser um custo baratinho para você poder fazer esse negócio dar certo. Pois é, Beleza? eu tô com um pouco de dificuldade aí, peguei o plano aí pra gente ver se deslancha um pouco mais. Eu tô meio estagnado, assim, parece que não tô conseguindo evoluir um pouco, né? Então a gente chegou num patamar agora que eh, abriu uma concorrência grande aqui perto de mim, onde eu tenho, que é rede, Onde você né? está? Onde você está no Brasil? Eu tô em Cerro Azul, no Paraná. Serra Azul, no Paraná. Legal.
Qual o tamanho da sua loja hoje? Hoje, 600 metros quadrados. Legal. Tá vendendo 2,5 milhões. Bem que eu queria. Chegou a isso não? Tá vendendo quanto hoje por mês? Não, hoje eu tô faturando na faixa aí de 1 milhão. Tá. É, tá sobrando entre 50 e 70 mil todo mês no caixa? Não. Tá. Qual software que você usa? De sistema eu uso o SG. Ótimo. Quanto é que tá dando a sua margem bruta no SG? Eu não sei direito ainda, Leandro. É isso que eu quero aprender mais aí. É, Tá. eu troquei pro SG esse ano. Eu tava com outro sistema. O Então, SG é um excelente sistema e tem essa informação lá, você só tem que aprender a olhar. pois é Esse isso que eu estou em contato com eles agora para poder aprender a mexer neles, né? Porque foi Ah, dado. o SG, a gente é parceiro deles lá, então a gente consegue te ajudar nisso aí. Mas tá bom, então, mas não tá sobrando dinheiro. Não. A gente fez alguns investimentos, né? A gente tá pagando bastante conta também, né? Então, Sim, sim, sim. pode ser por isso, né? Que esteja assim meio Então, apertado. o ideal é que as parcelas que você pague não ultrapassem R$ 25 mil por mês. Está ultrapassando? Entre empréstimo, Eu, parcelamento de imposto e investimento. eu acho que tá. Então, isso é uma das coisas que deixa apertado. Mas está pagando boleto atrasado? Não, não. Está só apertado, só fechando 0 a 0. Fechando no 0 a 0. Às vezes Tá. precisa usar um limite de conta, assim, mas logo consegue cobrir. Então, Beleza. Então, você não está numa situação ruim. O problema é que qualquer escorrego daqui para frente, como você não tem lá, você tem caixa hoje guardado? muito pouco. Vamos dizer assim, pro Então, tamanho que eu sou hoje, se eu precisasse. você precisaria de ter entre 100 mil e 300 mil reais guardado parado. Tem? Não, tenho imobilizado, né? Não, Mas hoje mobilizado não conta para nada. não É conta nada, né? dinheiro. É Não. giro. Como é que você vai chegar e falar assim, preciso de 300 mil? Aí fala assim, vende lá o imóvel. É, Assim, em carro ainda é mais rápido, mas mesmo assim, se você quiser vender rápido, você vai perder 20, 30% vinte do valor por do carro. cento. É. Então, é ruim, né? Não é uma conta muito, muito justa, não. E aí, por isso, você tem que parar para olhar o que você está necessariamente fazendo, porque você precisa ter caixa, né? E assim, a situação é, na virada de ano, não lembro se é esse ano ou já ano que vem, 2026 ou 27, mas vai entrar uma coisa chamada split de pagamento. O split de Uhum. pagamento vai fazer com que o governo pegue o dinheiro quando o cara passa o cartão, quando o cara passa o débito, quando a pessoa faz um Pix, o governo vai tirar o dinheiro do imposto à vista, na hora da venda. Coisa que hoje você gira com o dinheiro do governo e E paga no paga dia no 20 do final. mês. É. É. E aí ele vai tirar à vista, e se você não tiver caixa, quando eles fizerem a virada, vai ficar complicado mesmo. E aí vocês vão se enrolar. Então vocês têm que se preparar e ter caixa. Não significa não investir e não crescer, mas você precisa ter caixa. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que com todas as mudanças que estão acontecendo, essa bagunça que está acontecendo de Lula, Trump, China, não sei o quê, juros altos, não sei o quê, muita gente não conta, não achar funcionário, muita gente está desistindo. O cara não ter sucessor, ou seja, os filhos não querem porra nenhuma com o negócio, vai fazer com que exista boas pichinchas de compra. Uhum. Beleza, tem que ter dinheiro para crescer. Eu nem recomendaria de você abrir outra loja nesse momento, é porque você está faturando 1 milhão e deveria estar faturando pelo menos dois, no mínimo. Né? Pelo menos 1,5, assim, por baixinho, bem lá no rasteiro, pelo menos 1,5. Então, eu cresceria 500 mil antes de pensar em avançar para a próxima loja, ou para uma Uhum. expansão e tal. Por onde começar no ramo de hortifruti, sem experiência nenhuma? Vai trabalhar numa loja, vai no Ceasa. Não é só sobre comprar e vender por fruto, você tem que entender um pouquinho de como funciona, tempo de maturação, o que vende, o que não vende. Vai visitar as lojas que tem hortifruti na tua cidade para conhecer um pouco. Tem que estudar o negócio. O que eu devo fazer para controlar minhas compras? Ultimamente está ficando muita mercadoria parada no meu estoque, porque você não está comprando olhando o giro de mercadoria, né? Então, se você só olhar o que vendeu no período e comprar o que vendeu, você dificilmente vai ficar com um estoque muito alto aí do que você está fazendo, né? Então, você está repondo a mercadoria de jeito errado, né?
Por exemplo, eu compro toda semana uma mercadoria, eu vendo 100 unidades por semana dessa mercadoria. Então você compra 100 unidades, já vai consertar. O de certo é ver quanto você tem no estoque, abater disso dos 100. Mas se você comprar só o que você vende, já vai ajudar bastante a errar menos aí nessa cagada que você está fazendo nas compras. Você provavelmente está comprando demais os itens de baixo giro, não de alto, tá? Gente, foi um prazerzaço estar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Respondi várias perguntas, atendi aluno, atendi vocês aqui. Espero que isso ajude e sirva de direção aqui para o próximo espaço de você.